Meus irmãos, paz do Senhor, Cláudio Souza, nosso canal Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos estudar o livro e a mensagem do profeta Sofonias, nossa 10ª lição da nossa revista de adulto, da editora Betel, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse trimestre os profetas menores. E hoje vamos trazer uma reflexão a respeito da nossa 10ª lição, tratando do profeta Sofonias e da sua mensagem dirigida ao Reino do Sul, também chamado de Judá. O Reino do Norte, na ocasião da mensagem do profeta Sofonias, o Reino do Norte já não existia mais, já havia sido invadida e destruída pelos assírios. O título da nossa 10ª lição, Sofonias, o fim está próximo. O nosso texto áureo está em Sofonias, capítulo 3, versículo 16. Está escrito assim: naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. Verdade aplicada da nossa lição: é preciso vigiar, orar e permanecer fiel, pois o Senhor Deus não está indiferente à iniquidade que se multiplica. O dia do Senhor virá. No livro do profeta Sofonias fica bem evidente e notório o dia do Senhor. O dia do Senhor virá e não tardará. Deus é soberano sobre todas as coisas. O objetivo da nossa lição: vamos apresentar o cenário da mensagem do profeta Sofonias, falar sobre a ira de Deus sobre Jerusalém. Deus é longânimo, mas há um limite, para tudo. Deus dá tempo para que o homem se arrependa dos seus maus caminhos. Mas quando esse insiste em permanecer em suas práticas contrárias à palavra de Deus, há consequências. É a lei da semeadura. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. E extrair lições de Sofonias para os nossos dias. O livro de Sofonias ele tem 3 capítulos e 53 versículos. A autoria é atribuída ao próprio profeta Sofonias. O nome dele significa o Senhor esconde, o Senhor, ou o Senhor é o teu esconderijo. O tema do livro é o dia do Senhor. O dia do Senhor é o tema do livro, tratando que o dia de prestar contas chega. Sofonias, ele, no capítulo 1, versículo 1, ele vem trazendo informações sobre a genealogia dele. Ele tinha sangue real. E ele profetizou durante o reinado, os primeiros anos ali do reinado do rei Josias, em 639 a 609 antes de Cristo. O rei Josias foi o último rei piedoso e temente a Deus do reino do sul. Depois do rei Josias veio o seu filho, que foi logo levado para o Egito. Esse passou 3 meses e foi morto lá no Egito. Depois veio Jeoaquim, o segundo filho do rei Josias, que também fez o que era mal aos olhos do Senhor e foi morto pelos babilônicos. Seu filho Joaquim foi levado cativo, reinou 3 meses e foi levado cativo pelos babilônicos para a Babilônia.
morreu na Babilônia, foi liberto no 37º ano de cativeiro. Ele estava na Babilônia, 37º ano de cativeiro, me foge a memória, pelo filho de Nabucodonosor, este soltou, mas ele morreu na Babilônia. Quando ele foi levado para a Babilônia, sua mãe também, Neusta, foi levada e tantos outros foram levados para a Babilônia por causa das consequências. O dia do Senhor tinha chegado para o Reino do Sul, né? Para Judá. E quando Joaquim, sua mãe, foram levados para a Babilônia, outro filho de Josias, o terceiro filho, Zedequias, reinou aproximadamente ali 11 anos sobre Jerusalém e também foi morto por Nabucodonosor e o seu exército. Consequências das desobediências. O dia do Senhor, como profetizou Sofonias, chegou para Jerusalém. O propósito do livro de Sofonias, ele traz algumas observações que vale a pena nós olharmos, observarmos, porque ninguém zomba de Deus, né? Tudo que o homem semeia, ele colhe. E o propósito da mensagem do livro é anunciar o juízo vindouro de Deus contra a nação de Judá. Novamente, o Reino do Norte já havia sido destruído, e contra as nações pagãs vizinhas, e equilibrar os elementos com uma profecia conclusiva da restauração de Deus de um remanescente do seu povo. Ou seja, a mensagem do profeta, que era Deus enviava o profeta com uma mensagem de advertência por causa daquilo que o povo estava praticando. Depois, uma mensagem de juízo, se não houvesse arrependimento, e uma mensagem de restauração no final. Deus não tem prazer na morte do homem sem Deus. Deus nos formou, nos criou para termos comunhão com Ele. Mas quando o homem dá as costas, há consequências. Não tem como escapar disso. Há consequências, como quando desobedecemos, trilhamos nossos próprios caminhos, rejeitamos a observância, a correção de Deus. Quando decretamos que não precisamos de Deus, há consequências. Deus é um Deus longânimo, é um Deus que cuida de nós, mas todo ato praticado, ele gera uma ação, uma reação. Então, não tem como o homem fugir disso. Aquilo que planta, se colhe. Né? Então, o profeta Sofonias foi advertir Judá e Jerusalém quanto ao juízo divino iminente e ameaçador, estava próximo, chegando o dia de prestar contas. O juízo divino é aqui chamado de o grande dia do Senhor, está no capítulo 1, versículo 14. A aplicação imediata da palavra profética era que a apóstata Judá receberia a justa retribuição por sua iniquidade, o mesmo acontecendo com as nações pagãs ali ao redor de Judá, alistada nominalmente pelo profeta, né? A Filístia, os Moabitas, Moabe, Amon, os Amonitas, Etiópia, a própria Assíria, que foi o instrumento de Deus para destruir o reino do norte, né? O alcance imediato da profecia aplica-se à igreja e ao mundo na conclusão da história. Então, Sofonias escreveu também para encorajar os fiéis com a mensagem de que Deus um dia haverá de restaurar o seu povo. Deus um dia irá
restaurar o seu povo, aqueles remanescentes que não se dobraram, que não se prostituíram com os deuses pagãos, com os manjares do rei, né? O mundo está nessa confusão maluca, mas existem aqueles que não se dobraram, não se renderam ao poder do maligno. A estrutura do livro de Sofonias, nós temos do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 3, uma profecia, né, de juízo contra Judá. Ele determina uma chamada ao arrependimento. Do capítulo 2, versículo 14 ao 15, uma profecia de juízo. Deus julgará as nações pagãs vizinhas, né? Deus julgará aquelas nações também ao redor ali de Judá. O capítulo 3, versículo 1 ao 7, uma profecia de juízo, o Senhor julgará Jerusalém e Judá. E do capítulo 3, versículo 8 ao 20, uma profecia de restauração. Em uma versão de tudo que procedeu, Deus promete restaurar aqueles remanescentes, né? Nós vemos depois de 70 anos que o povo estava no cativeiro, muitos voltaram para Jerusalém. Existiram aqueles que ficaram, né? Já havia constituído família, se ambientado. 70 anos não são 70 dias, com o reino da Babilônia, e ficaram, foram chamados judeus da diáspora, né? Mas muitos voltaram com Zorobabel, com Esdras e depois com Neemias. Voltaram para Jerusalém e deram continuidade no plano da vinda do Messias. As doutrinas centrais, principais, que nós encontramos aqui no livro de Sofonias: a ira de Deus, como Sofonias expressa, Deus está zangado com a maldade, seja ela individual ou coletiva, e trará juízo no vindouro dia do Senhor. Nós vemos também a doutrina sobre o arrebatamento, ou o arrependimento, né? O profeta aborda a possibilidade de indivíduos escaparem do dia do juízo divino, humilhando-se e convertendo-se dos pecados antes que seja tarde demais, está em Sofonias capítulo 2, versículo 3. Também a questão da redenção. O plano de Deus é salvar um remanescente, né? Aquele que não se dobra, que não se entrega aos prazeres deste mundo. Tá fácil? Não. É fácil ser cristão? Não. Do jeito que a Bíblia ensina, não. Há ataque todos os dias. Há uma luta interna todos os dias. Mas em Cristo nós somos vencedores. O problema é quando o cristão deixa de orar, deixa de buscar a face do Senhor, deixa de congregar, e aí as sutilezas começam aparecendo, começa a dar concessões de uma coisa, de outra, e se não tomar cuidado, como estamos vendo em nossos dias, o relativismo moral, espiritual, ético, adentrando nas igrejas, e muitos têm se desviado da sã doutrina da palavra de Deus. Isso aconteceu com o reino do sul, com Judá. Começaram a não olhar, não dar a devida atenção ao que a palavra de Deus, a lei, ensinava, começaram a relaxar, começaram a abrir concessões, a idolatria entrou, a prostituição entrou, as injustiças entrou no meio do povo, e Deus sempre enviando os seus profetas
para que o povo voltasse aos trilhos, mas não deram a devida atenção e Deus chamou para prestar contas. E o resultado, as consequências foram trágicas. O nosso texto bíblico, texto de referência, está no livro de Sofonias, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. Palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos Quemarins com os sacerdotes. Mensagem do Senhor a respeito do que estava por vir sobre Jerusalém, sobre Judá. Nós vemos no livro do profeta Ezequiel, quando a visão de Ezequiel, quando a glória de Deus sai do templo, sai da cidade, vai embora. Deus se retirou da presença do meio do seu povo e o juízo veio através dos babilônicos. Sofonias pregou a necessidade de buscar o Senhor, tendo em vista o iminente juízo de Deus sobre o pecado, mas também transmitiu a esperança de redenção e salvação para aqueles que, mesmo diante das calamidades que estavam por vir, permanecessem fiéis ao Senhor. Os profetas do Senhor, ao longo, nós vemos no Antigo Testamento, nunca se preocuparam com popularidade. O profeta transmitia a mensagem que Deus, os profetas genuínos, transmitiam as mensagens do jeito que Deus enviava, né? Eles não se preocupavam com popularidade ou com a sua própria vida. A única preocupação deles era declarar ao povo a mensagem de Deus de forma precisa. Muitos pagaram com a vida o preço da obediência ao Senhor. Tem um custo. Muitos pagaram com a vida para que a correção viesse, para que o povo não viesse cair no juízo. Muitos pagaram com a vida. Deus não iria prestar contas, chamar para a prestação de contas? Haja vista que um servo dele, fiel, por entregar uma mensagem dele, foi morto, foi assassinado. Será que Deus não ia chamar para prestar contas? Então a gente precisa ter cuidado, a gente precisa fazer uma reflexão interior em quem somos em Deus. O que é que estamos fazendo? Estamos exercendo a influência que a igreja tem que exercer como sal, como luz da terra, como representante do reino de Deus aqui na terra? Ou estamos misturados e não tem como identificar? A gente precisa fazer essas reflexões, né? O cenário da mensagem do profeta Sofonias. Sofonias profetizou nos dias do rei Josias. Ele era profeta do reino do sul, o reino do norte, Judá já não, ou Israel. Já tinha em 721, 722 ali, aproximadamente antes de Cristo, tinha sido invadida e destruída pelos próprios assírios.
Deus tinha usado os assírios para trazer juízo por causa das consequências do pecado, da rebeldia, da prostituição, do paganismo, da rebelião contra Deus. O Reino do Norte durou 210 anos aproximadamente, teve 19 reis, e um pior do que o outro, e chegou o tempo de prestar contas. Deus é longânimo, mas Deus não esquece, Deus não está dormindo, Deus está atento a todas as coisas. Então era o profeta do Reino do Sul, e o cenário em que viveu naquela época era de total afastamento de Deus. O Reino do Sul, o povo não aprenderam com o que havia acontecido com seus irmãos no Reino do Norte. Injustiças, corrupção, o domínio sobre o estrangeiro, domínio do estrangeiro sobre o povo de Deus, consequências da desobediência. Eles foram contaminados em todos os sentidos pelos costumes dos povos que estavam ao seu redor. Isso remete a lá à conquista de Canaã, quando a morte de Josué, ficaram ainda alguns povos sem serem conquistados. O povo foi se acostumando, deixou de guerrear com aqueles povos. Deus usou esses povos, esses mesmos povos, para ser pedra de tropeço no meio do povo, porque a ordem de Deus era que exterminasse, expulsasse todos do território de Canaã. Não fizeram, não cumpriram o que Deus determinou. Esses povos acabaram sendo pedra de tropeço para o povo de Israel, o povo de Judá. Aí foram começando a praticar aquilo que aquelas nações faziam, adorando aqueles deuses cananeus, se prostituindo, adorando outros deuses, e aí vieram uma coisa corroendo, quando deram por si já estavam envolvidos na prática do paganismo, praticando tudo aquilo que aquelas nações praticavam. O que o rei Amon, antes do rei, o pai de Josias, e Manassés, o avô do rei Josias, foram os piores reis do reino do sul. O rei Manassés foi tão terrível que até seus filhos sacrificou a esses deuses pagãos. Derramou muito sangue inocente o rei Manassés. Se não foi o pior rei do reino do sul. Extremamente sanguinário, matando sangue, matando pessoas inocentes, sacrificando crianças aos deuses cananeus. Deus chamou para prestar contas. Conhecendo um pouco mais sobre o profeta, o nome Sofonias, como falamos, significa Senhor esconde, ou o Senhor ocultou, o Senhor protegeu. No Salmo 27, verso 5, está escrito: porque o dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo me esconderá por mim sobre uma rocha. Então, Deus escondeu, alguns estudiosos acreditam que a questão é o Senhor esconde ou o Senhor tem escondido. O significado do nome do profeta tem a ver com o tempo que ele nasceu. Ele nasceu ali no reinado de Manassés, e como Manassés sacrificava crianças, subentende-se, acredita que o significado do nome dele tem a ver também com isso. O Senhor o escondeu para que ele não fosse também vítima do ímpio rei Manassés. Outros estudiosos consideram a possibilidade de significado do nome, o Senhor ocultou, haja vista, o rei Manassés era um ímpio rei que sacrificou muitas crianças para os deuses cananeus. Este mesmo rei abraçou a idolatria e a corrupção moral influenciada pela Assíria, induziu o povo ao sincretismo religioso. Os assírios
Foi um povo extremamente cruel, terrível, e o rei Manassés acabou também sendo praticante das atrocidades que os assírios praticavam. O período da profecia de Sofonias é uma época excessivamente dramática. É o período de expansão da Assíria, com suas destruições e crueldades. A Assíria já havia conquistado o Reino do Norte, e logo a seguir a situação acaba se invertendo. Os medos, a coalizão entre os babilônicos e os medos, invade, aniquila e destrói Nínive. O profeta Naum profetizou a destruição de Nínive, que aconteceu em 612 a.C. E depois os caldeus, né, os babilônicos, acabam crescendo, se tornando uma potência, e os babilônicos vêm a ser o instrumento de Deus para a destruição do reino do norte, do reino do sul, né, Judá. A mensagem do profeta, a mensagem do livro, é um chamado de arrependimento do povo de Judá. Tanto o povo quanto a sua liderança acabaram se apostatando da fé, se desviando da fé. Eles estavam distantes do Senhor, influenciados pelos costumes daquelas nações pagãs, e isso atingia não somente a religião, mas também todo o estilo de vida da nação. A corrupção, nós vemos no livro de Abacuque, quando Abacuque pergunta até quando Deus iria tolerar aquilo. A maldade, a corrupção, as injustiças, em escala nacional. Até quando Deus iria tolerar aquilo no meio do seu povo? Deus não estava vendo aquilo? Até quando Deus iria tolerar? Aí Deus responde ao profeta que levantaria uma nação, um povo, para trazer juízo, correção, para lidar com o seu povo. Então Deus trabalha assim. Deus usou os assírios para trazer juízo contra o reino do norte, Israel, e usou os babilônicos, os caldeus, para trazer juízo ao reino do sul, Judá. Essa profecia aqui foi aproximadamente uns 40, 30 anos antes dessa invasão, dessa destruição que havia de vir sobre o reino do sul, Judá. Josias foi o último rei piedoso. Depois dele, seus 3 filhos, que deram sequência, mas um pior do que o outro, e o castigo já estava determinado por causa de todas as ações praticadas pelo povo de Deus, que era para ser um exemplo para as demais nações, mas em determinado momento da história fizeram pior do que outras nações. O próprio Manassés foi um rei que fez coisas tão terríveis que tinha nações cananeias que não praticavam o que ele praticou, né? Então Sofonias denunciou as injustiças que estavam entre as lideranças e em determinados grupos dos povos. Sofonias, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. O profeta também direcionou suas palavras para as outras nações, como as cidades, como a Filístia, como os etíopes, a Síria, né, na sua capital Nínive, Moabe, os amonitas, nações ali ao redor, que também o juízo de Deus havia de vir sobre elas, né? Justiça e esperança. Mensagem de justiça, mas também de esperança, né? Apesar de uma profecia com duras palavras direcionada ao povo e à liderança, havia nas palavras de Sofonias também um anúncio de esperança e justiça. Aqueles que permanecessem fiéis, aqueles nesta geração que permanecem fiéis, Deus livrará. Deus livrará. Agora, aqueles que estão indo nesta onda, achando que é de qualquer maneira, que Deus só quer o coração, que não há transformação, que pode viver-se de qualquer maneira, estão enganados. Precisamos voltar para a palavra de Deus.
Por isso essa luta aí exacerbada para desconstruir, descaracterizar, ressignificar a Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus ela confronta tudo isso que estamos vivendo aí. E se há alguma coisa que é confronto, que está sendo empecilho, tentam tirar de cena, tentam tirar do foco, tentam desacreditar, destruir. Só que Jesus disse que passará os céus e a terra, mas nem um tio, nem um jota, nem uma vírgula da sua palavra vai deixar de se cumprir. Né? O mundo passa, tudo passa, mas aquilo que está escrito se cumpre, se cumpre. E às vezes nós, como cristãos, esquecemos disso, esquecemos disto. Tudo está na Bíblia, irmãos, tudo está na Bíblia. O problema é que a gente não lê Bíblia, a gente não estuda a Bíblia, a gente não conhece a palavra de Deus. A gente não conhece a palavra de Deus. Jó, quando Deus respondeu Jó, Jó disse: Eu te conhecia de ouvir falar. Eu ouvia falar de ti. Agora meus olhos te veem. Ou seja, Deus responde o profeta. Deus responde o patriarca. A Jó, eu não te conhecia, eu ouvia falar de ti. Então nós temos a palavra de Deus, mas não lemos, não estudamos, não meditamos, não conhecemos. Que representante do céu somos nós, né? Que representante do céu somos nós? A gente precisa fazer essa reflexão interior. Então, o profeta Sofonias, ele veio anunciar que se não houvesse correção, o juízo viria, né? E ele foi um dos influenciadores para que o rei Josias viesse a promover aquela reforma a partir da metade do seu reinado. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Sofonias capítulo 3, versículo 15. Então, mensagem de restauração. Restauração. Deus não tirou seu povo da escravidão do Egito para castigar, mas em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 28, está ali escrito as bênçãos que viriam sobre o povo e as maldições se o povo deixasse de observar o que Deus determinou como orientação, como mandamento. Ou seja, vocês não é um povo sem dono, não, não é um povo sem direção, não. Vocês têm um dono. Vocês é para ser luz, nação sacerdotal, está lá na lei, vocês ser nação sacerdotal, ser exemplo para as demais nações. Mas fizeram o contrário. E Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Deus é um Deus reto que cumpre a sua palavra. O cativeiro babilônico traria dor e sofrimento ao reino de Judá, que não atentou para as mensagens que os profetas trouxeram, né, chamando-o ao arrependimento. Mesmo assim, para aqueles que se voltassem para o Senhor, havia uma mensagem de esperança. Sofonias capítulo 3, versículo 13. Né? A promessa era de que os remanescentes veriam o fim de seus opressores e, a partir disso, teriam um recomeço que os permitiria viver de modo diferente, uma nova configuração social, livre das influências de outras nações. Né? O profeta não está apenas olhando para Jerusalém aqui nessa mensagem e Judá, nem em volta, mas contempla muito além. É uma mensagem escatológica, né? De restauração, apontando para Cristo, né? Apontando para o Senhor. O reino messiânico abrange todas as nações. O reino de Cristo está aqui para todos. Nem todos aceitam, nem todos creem, nem todos acreditam.
Mas Jesus morreu, ressuscitou e enviou a sua igreja. Nem todos querem, tudo bem, mas todos vão ter que comparecer diante do Senhor para prestar contas, né? Então, o profeta Sofonias, ele nasceu no período do reinado do ímpio rei Manassés. O rei Manassés, segundo os estudiosos, né, a história aponta que foi nesse período que o profeta Isaías foi morto, né, durante o reinado ali de Manassés, né? O profeta Isaías tenha sido morto, cerrado ao meio, pelo próprio amando do rei, do ímpio rei Manassés, né? Um profeta de Deus que pagou com a vida por anunciar a palavra de Deus. A ira de Deus sobre Jerusalém. Quando aconteceu o julgamento de Jerusalém, sua população foi levada para a Babilônia. Essa história está em 2 Reis, capítulo 24 e capítulo 24 e 25. Os babilônicos foi o instrumento de Deus usado para levar o povo ao cativeiro. O povo de Israel nunca mais adorou outros deuses. Deus tratou com eles no cativeiro a questão da idolatria. Nós vemos no Novo Testamento muitas coisas o povo, os israelitas, os reis, os sacerdotes, os levitas, os escribas praticando enfim, mas nós não vemos, em hipótese alguma, nenhum judeu adorando outros deuses, né? Adorando outros deuses. Então Deus tratou essa questão do paganismo no cativeiro babilônico, né? A mensagem registrada em Sofonias capítulo 3, versículo 18 e 20 faz referência aos remanescentes a quem Deus traria de volta da Babilônia para Jerusalém depois de 70 anos de cativeiro. O próprio Jeremias profetizou que seria 70 anos. Essa restauração teve início quando o Ciro, porque permitiu que os judeus, Ciro foi o que estava ali na direção, quando a coalizão dos medos e dos persas conquistaram o reino da Babilônia, né? O Belsazar, o neto de Nabucodonosor, estava reinando, quando o Ciro, na coalizão ali, na liderança do reino do medo e dos persas, conquistaram a Babilônia. Então, Ciro permitiu que os judeus voltassem à sua terra natal. Essa volta dos judeus a ajudar em cumprimento à profecia de Sofonias, de Jeremias, uma prefiguração da redenção final da terra, né? Todos voltaremos para casa, né? Glorificado é o nome do Senhor. A ira do Senhor, o dia da ira do Senhor, está registrado em Sofonias, capítulo 1, versículo 14 a 17, sugere um tempo sombrio com palavras de indignação, angústia, desolação, escuridade, trevas, né? Para aqueles que viveram no pecado e se voltaram contra Deus, não há meio de escapar. Por isso, onde passaremos a eternidade, nós decidimos enquanto estamos vivos. Precisamos ter cuidado com as nossas ações, né? Precisamos ter cuidado. Mas esse dia terrível também extinguirá a maldade sobre a terra e também a indiferença daqueles que pensam que Deus permanece alheio às mazelas do ser humano. Aquelas pessoas céticas que, apesar de não negarem a existência de Deus, negam-se a crer em sua intervenção no mundo. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Deus está vendo tudo o que está acontecendo aí. Deus é o Deus que vê e que contempla todas as coisas. O profeta Sofonias é conhecido por alguns estudiosos como o profeta do dia do Senhor.
por causa das várias vezes em que ele utilizou essa expressão em sua profecia, né? A sua mensagem faz várias referências a esse dia como o dia da soberania e do juízo de Deus. O grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Sofonias, capítulo 1, versículo 14. Então, essa mensagem não determina um dia específico, né? Nenhum lugar determinado, mas um tempo. O dia do Senhor virá. O dia do Senhor veio para aquela geração e o dia do Senhor virá para toda esta geração. Quando Jesus vir buscar sua igreja, Jesus vem buscar sua igreja, estaremos com Cristo, o mundo entrará no período da grande tribulação, onde o juízo de Deus cairá sobre esta terra. Depois dos 7 anos, hora de prestar contas. Satanás, a besta, o falso profeta presos, Jesus reinando na terra no milênio. Então, a palavra de Deus se cumpre, se cumprirá. Nenhum, como Jesus diz, tudo que está escrito na palavra de Deus, ela há de se cumprir, né? Essa mensagem não determina um dia específico, nem um lugar determinado, mas um tempo. Naquela época, essa palavra estava relacionada à invasão que aconteceu, né? Os babilônicos sobre Judá, né? Isso aconteceu ali depois de alguns anos da profecia do profeta Sofonias, né? E a restauração e alegria. A mensagem do profeta tem a mensagem de advertência, de juízo e de restauração. Havia a profecia do dia do Senhor, mas também o profeta anuncia que a alegria em Jerusalém seria restaurada, né? A alegria em Jerusalém seria restaurada. E isso o leva a conclamar a cidade para cantar e se alegrar. Como todos os outros profetas da Bíblia, Sofonias acrescenta uma mensagem de esperança, né? Mensagem de esperança. Depois da destruição, Deus promete reunir os sobreviventes espalhados, que são seus verdadeiros adoradores. A nação de Israel, depois de 2000 anos, né, foi destruída ali em 70 depois de Cristo. Depois de aproximadamente 2000 anos, em 1948, dessa nossa geração, época, foi que o Estado de Israel foi reconhecido novamente como nação, como Estado independente. E os judeus, desde então, judeus de todas as partes do mundo, têm voltado para Israel. Profecias se cumprindo. Profecias se cumprindo, né? Em Ezequiel capítulo 37, tem lá a visão do vale dos ossos secos. Quando Deus manda o profeta profetizar sobre aqueles ossos, e eles se juntam, né? Se juntam e começam a andar. Deus manda o profeta profetizar, e o fôlego de vida volta a entrar naqueles ossos, e se tornam seres viventes. Então, simbolizando a restauração de Israel, a restauração do povo de Deus. Então, nada da palavra de Deus deixa de se cumprir. As últimas palavras de Sofonias são a de que os que amam o Senhor podem confiar nele, mesmo quando não puderem confiar em mais ninguém. Confie em Deus. Então, é preciso anunciar o dia do Senhor para que os homens saibam que precisam se arrepender de seus pecados e voltar-se para Deus antes que seja tarde demais, né? E o que a gente precisa aprender? O que é que a mensagem de Sofonias nos ensina? A coragem e a ousadia do profeta são uma inspiração
pois ele ensina que não importa a classe social, status, prestígio, haja vista que ele vinha da linhagem real, né? Não importa o status social, o prestígio nos ambientes políticos, não importa. O problema do pecado é um problema que todos os homens estão envolvidos e precisa ser anunciado com coragem e ousadia a palavra de Deus, a palavra de juízo, porque o pecado mata. O pecado mata. A palavra de Deus liberta. Jesus vem nos trazer liberdade, vem nos resgatar do poder da morte, mas é necessário o homem aceitar o convite do Senhor. O problema é que o homem quer se declarar um Deus e rejeitar o Senhor, né? É isso que estamos vendo nesta nossa geração. As injustiças do nosso dia, né? Apesar de Judá se afastar de Deus e por isso sofrer duras consequências, esse afastamento também trouxe insensibilidade e corrupção entre o próprio povo. O profeta denuncia a corrupção e dureza espiritual que caracterizava todas as classes sociais de Jerusalém. Depois de alguns anos, o rei Josias promove uma restauração. Para ter essa ideia, o próprio livro da lei, uma cópia, tinha sido perdida dentro do próprio templo. Está lá em 2 Reis, capítulo 22. Na restauração que o rei Josias havia promovido sobre o templo, da restaurar o templo, encontraram uma cópia da lei perdida dentro do templo. O rei Josias, quando tomou conhecimento daquilo, do que estava escrito, ficou apavorado. Mandou consultar uma profeta, e foram consultar a profeta Uda, mulher de Lapidote, uma mulher de Deus, e Uda mandou a mensagem de Deus para o profeta, né? Que a destruição viria, estava determinada, decretada. Josias se humilhou, ficou apavorado, se humilhou, chamou o povo ao arrependimento, a restauração voltada para o Senhor. Por causa desta humilhação do rei Josias, essa destruição viria mais na frente. Josias propôs no seu coração voltar-se para o Senhor e promoveu uma restauração sobre a nação, para que todos viessem, voltassem para Deus. Mas com a morte do rei Josias, voltou tudo de novo. Então, o povo é tendencioso a desobedecer a palavra de Deus. O profeta denuncia a corrupção e dureza espiritual que caracterizava todas as classes de Jerusalém. Líderes, juízes, profetas, sacerdotes, todos eram corruptos e endurecidos. Sofonias, capítulo 3, versículo 3 a 4. Mesmo Sofonias fazendo parte da classe mais alta de Judá, já visto ele era descendência real, isso não foi impedimento como homem de Deus de exercer o seu ministério como profeta. Ou seja, não se corrompeu, denunciando o pecado, mas também a corrupção vigente que estava ali no meio do povo, sobre a nação, né? Não olharam o exemplo do que ocorreu com o Reino do Norte, com Israel. Então, independente de as pessoas gostarem ou não, o papel do profeta de Deus é transmitir a mensagem com autenticidade, sem erro nem transigência, ódio ou agressividade. O problema é que muitos profetas hoje são comprados. São comprados, né? Consciente de que são verdades vindas de Deus. Nos nossos dias, se a mensagem não massagear o ego das pessoas, o mensageiro não é bom. O profeta, o orador, o pregador, o pastor não serve, né, se não vier uma mensagem de otimismo, de prosperidade, de cura, de milagre, de tu é vencedor, de a bênção está nas tuas mãos, diz que está chegando. Quando o profeta traz uma mensagem bíblica, cristocêntrica, de
advertência, de exortação, esse pregador não serve, não tem unção. É isso que nós vemos hoje, nesta nossa geração tão relativista, né? Esperança em dias sombrios. Sofonia traz uma palavra de esperança de que no final Deus consertará todas as coisas. Quando a justiça está distorcida, quando o certo e o errado parecem ter o mesmo valor, quando os líderes se tornam corruptos e não há quem confiar, o caminho mais fácil e óbvio vai parecer ser. Parece que não há mais esperança, vem o desânimo. Quando, além disso tudo, os líderes religiosos falham, é preciso lutar para não permitir que o ceticismo tome conta da nossa fé, né? Sofonias dá a garantia de que ainda podemos confiar em Deus. Deus não muda, irmãos. Mesmo em dias sombrios, a fé do cristão pode ser um raio de luz para iluminar a vida de todos os que estão na esperança, na convicção de que Deus não falha, de que Deus não erra. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 15, ele vai perguntar qual é a razão da nossa esperança, né? Onde que está a nossa esperança? Abacuque, novamente, quando ele compreende que Deus tem o controle de todas as coisas, que o cristão não vive pelo aquilo que ele está vendo, mesmo que o cenário esteja fora de controle, Deus tem o controle de todas as coisas. Aí quando Abacuque entende isso, ele vai dizer no capítulo 3, versículo 2, capítulo 3, versículo 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, ou seja, eu entendi, Senhor, os teus planos, e tu tem o controle de todas as coisas, né? O levita, Asaf, no Salmo 73, Asaf, quando ele vai perguntar, discorrer ali, por que o ímpio prospera, aí ele diz, quando ele entrou no santuário do Senhor, foi que ele foi entender qual é o destino dos ímpios. Qual é o destino dos ímpios? Então, Deus é soberano. Deus não está dormindo, não. Deus está vendo, contemplando tudo o que está acontecendo e a lei da semeadura é certa. Então, não nos espelhemos nas coisas mundanas, não. Não negociemos a nossa fé, a nossa convicção, a nossa certeza está em Cristo. O cristão precisa se posicionar, manter a sua fé em Cristo, independente das circunstâncias. Deus é o nosso Senhor e Ele zela pela nossa vida, né? Uma parte do povo de Deus sempre foi e será rebelde e obstinada, não se importando com os juízos de Deus. Sofonias mostra que mesmo tendo Deus destruído nações inteiras, o povo não tomava consciência disto. O profeta começa então a vislumbrar um tempo futuro quando Deus purificará por meio do fogo, né? Então, a promessa de confiança. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, quando Salomão dedicou o templo ao Senhor e Deus apareceu e diz, olha, se o meu povo se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. Eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos, Deus está pronto a nos perdoar. Nós vimos na lição anterior, no profeta Jonas, quando Jonas entregou aquela mensagem para os ninivitas, não foi dizer, a mensagem não foi, se você se arrepender e tal, não, foi, em 40 dias a cidade será subvertida, será destruída. Não foi se vocês se arrependerem, não. E o rei tomou conhecimento daquela mensagem do profeta e proclamou um jejum.
humilhou-se diante de Deus, reconheceu que Deus é soberano, um povo gentil, um povo estrangeiro, e Deus se compadeceu daquele povo. Então, quando a gente volta para o Senhor, se humilha, Deus restaura. Deus restaura, né? Deus conservaria um remanescente e no fim cumpriria as promessas feitas aos antepassados. Essa certeza deveria ajudá-lo a perseverar em tempos difíceis e enxergar com grande expectativa o período em que se seguiria para o juízo iminente, ou seja, haveria purificação. Sofonias capítulo 3, versículo 9 ao 13. E regozijo, restauração, né? Restauração completa com bênção para aqueles que se mantêm fiéis ao Senhor. Então, em Sofonias capítulo 3, versículo 8, 10, ele irá ajuntar as nações, os zelosos adoradores que aparentemente sobreviveram ao holocausto. Então, a mensagem do cristão precisa ser de advertência, mas também de encorajamento para que os servos de Deus permaneçam firmes, apesar dos dias sombrios que estamos vivendo. O profeta Sofonias, a sua mensagem se destaca e se identifica com os nossos dias. Aquilo que estamos vivendo, né? O povo de sua época estava totalmente pervertido, inversão de valores, injustiças, e não buscava ao Senhor de coração sincero. Por causa disso, havia injustiças, corrupção, pecado imperava no meio do povo. Resultado, o juízo de Deus veio sobre aquela nação, através dos babilônicos. Esta geração que estamos vivendo, Deus não está atento? Está. Deus não está vendo? Está. Eu e você precisamos manter a nossa fé intacta, a nossa caminhada cristã intacta. Nós sabemos quem somos em Deus, quem Deus é para nós, quem somos para Deus, para onde estamos indo. Vamos cumprir o nosso papel como sacerdote, como cristão, como representante, como igreja de Cristo, como membro do corpo de Cristo, porque nada do que Deus disse deixará de se cumprir. Amém? Deus abençoe.